Na aula de hoje, então, a gente vai fazer essas pequenas bambolinas, essa bambolina versão boneca fofura aí, que é o nosso xodó do canal. Eu transformei a nossa fofurinha na versão bambolina, bambola. Então aqui é uma peça de nível fácil, tá? Qualquer iniciante consegue fazer. O tempo de execução dela é de aproximadamente 1 hora e meia de trabalho. Ela é uma peça muito rápida e muito fácil de fazer. Não tem nenhuma costurinha nela, tá? O cabelinho dela é colagem e do demais não existe costura, tá? É muito tranquilo de fazer. Elas são uma gracinha e ela é um tamanho miniatura, tá? Essa bambolinha aqui tem 10 centímetros, tá? Ela não passa disso. Ela é bem pequenininha, bem fofinha, pra opção chaveirinho, né? Ela é uma gracinha. E agora eu vou passar pra vocês a lista de material, então, que a gente vai utilizar pra trabalhar essas pequenas bambolinhas. E pra trabalhar elas, eu vou trabalhar hoje com a linha da Anne, tá? Porque eu quero uma peça bem pequena, então eu vou trabalhar toda ela com o fio da Anne. E com uma agulha de 1,5, tá? Para que a peça fique bem pequena e bem apertadinho os pontos. Então, na boneca eu vou trabalhar com o fio da Anne. Essa daqui eu vou fazer com esse tom de pele aqui, que é o 7684. Eu vou utilizar também branco para fazer a roupinha dela, que a cor do branco é 8001, da Anne também. E daí, o vestido deixa a critério de vocês os coloridos, né? Eu já fiz uma rosa, uma azul, uma roxinha e essa aqui eu vou fazer no tom de vermelhinho, tá? Eu vou trabalhar com um novelinho pequenininho assim da Anne. Essa aqui é o fio mais fino da Anne, é o têxtil de 125, então eu vou trabalhar com ela dupla. Pra ele ficar mais grosso, tá? Se você for trabalhar com a Anne com mais grossinha, daí não precisa botar dupla. Vou precisar também de uma lã pro cabelo. Como ela é uma peça muito pequenininha, eu não vou poder trabalhar com a lã da Mollet, tá? Porque ela é mais grossa. Então, eu vou trabalhar com a Pinguim Cherry, que é um fio bem fininho e bem levinho, tá? Eu aconselho não fazer o cabelo com linha. Aconselho sempre fazer cabelo das bonecas com lã, porque a lã mais leve, ela não pesa na cabeça, tá? Então, essas ali eu já fiz loira, morena, e essa daqui eu vou fazer com o cabelinho branquinho, tá? Mas todas as linhas que eu usei foi as linhas da Pinguim Cherry, que é um fio bem fininho, gostoso pra fazer peças pequenininhas como essa, tá? Então, como eu falei, eu vou trabalhar com agulha de 1,5, vou precisar de uma tesoura também, né? Uma agulhinha de bordar, um fiozinho preto fino, pode ser um fio de costura mesmo, pra bordar depois o rostinho dela. Vou precisar de um pouquinho de cola de tecido, ou essa aqui é cola jeans ou cola de tecido, pra colar os olhinhos. Um blushzinho depois pra botar uma corzinha no rostinho dela, tá? E eu vou trabalhar com os olhinhos colados, mesmo que eu usei na boneca fofura, que é esses aqui que eu uso, que é a meia pérolazinha. Este olhinho aqui, ele é o número 1, tá? E ele é assim, ó. Ele é uma meia miçanguinha, assim. É o mesmo que eu uso pras bonecas fofura, tá? Esse olhinho aqui, ele é muito baratinho, eu pago R$1,60 uma cartelinha com 20, tá? Aqui, ó. É este daqui, tá? Eu vou precisar também de fibra siliconada para o enchimento da cabeça dela. E vou trabalhar para colagem do cabelo hoje, eu vou trabalhar com a cola quente, tá? Mas pode ser usado cola pano também. Quem usar cola pano para colar o cabelo, como eu fiz lá na fofura, daí tem que usar os alfinetes para esperar secar. Hoje eu vou trabalhar com a cola quente para fazer um resultado mais rápido, tá? Mas aí fica a critério. A cola é opcional, tá? Então vamos lá, a execução da nossa pequena bambola fofura. Eu vou começar executando a cabeça dela, tá? Então eu vou fazer um anel mágico aqui pra cabecinha dela. E dentro desse anel mágico, eu já vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar este anel, puxar esse fiozinho aqui. E agora eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, para cada pontinho desse que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu já vou vir aqui no pezinho do primeiro pontinho.
E já vou colocar um aumento aqui, que é 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar, tá? E assim eu vou seguir até o final. Um aumento para cada ponto, no final eu terei 12 pontos no meu trabalho. Agora, na terceira volta na cabeça, então, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar 2 pontos, 2 pontos, um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final de 2 pontos e um aumento. No final desta volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na volta de número 5, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final da minha volta. No final desta volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, na volta número 6, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Feito aqui, agora eu vou da volta de número 7 a volta de número 13, num total de 7 voltas de ponto sobre ponto. Então, aqui eu só vou subir agora 7 voltinhas sem aumento nenhum, tá? Só vou subir o meu trabalho 7 voltas de 36 pontos. Vamos lá, então. Feitas minhas 7 voltas aqui, meu trabalho ficou assim. Agora eu vou começar a fechar esse trabalho, tá? Então, nessa volta de número 14, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda esta carreirinha, tá? Então, no final desta volta aqui, eu volto a ter 18 pontos, tá? Trabalho toda a sequência aqui de um ponto e uma diminuição até o final. Só fazer uma correção aqui, ó, pessoal, que eu não fico com 18 pontos nessa volta aqui. Eu fico com 24 pontos, desculpe. E agora, na volta de número 15, eu vou trabalhar toda ela em diminuições, tá? Então, aqui eu tenho 24 pontos e agora eu terei 12. Eu vou trabalhar toda essa volta em diminuições, tá? Só diminuições por toda essa volta. Vamos lá, então. Finalizada aqui a volta de número 15, então, toda em diminuições. Eu já enchi o meu trabalho, tá? Porque eu vou pra minha última volta de diminuições, depois vai ficar difícil de encher. Então, esse é o ponto que vocês param e já podem encher o trabalho de vocês. Agora, aqui no meu trabalho, eu tenho 12 pontos e eu vou trabalhar mais uma volta só de diminuições, tá? Então, aqui nessa volta aqui, eu vou ficar com 6 pontos no meu trabalho. Eu vou fazer 6 diminuições aqui e no final eu fico com 6 pontinhos. Vamos lá, então. Finalizada a minha volta aqui, fiquei com 6 pontos no meu trabalho. E quando eu chegar aqui no meu último ponto, eu vou cortar o meu fio, eu vou voltar esse último ponto aqui, porque eu já vou fazer a transição da cor do vestido, tá? Então, eu vou voltar nas duas alcinhas aqui, nas duas. E na hora de encerrar esse meu último ponto, eu já vou encerrar na cor que eu vou usar, que no caso aqui a minha é a vermelha, tá? E eu deixo a critério de vocês a escolha da cor das roupinhas. Finalizado aqui. Agora, eu vou vir no próximo pontinho aqui e eu vou fazer um baixíssimo no primeiro ponto aqui. Vou fazer um baixíssimo para fechar essa melinha. E vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Essas 2 correntinhas vão valer pelo meu primeiro meio ponto alto. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer outro meio ponto alto. Aqui. Então, eu tenho 2 meio ponto alto, porque as 2 correntinhas já valeu por 1. Agora, eu vou vir no próximo e vou fazer mais um aumento em meio ponto alto. E isso aqui eu vou fazer pelos 6 pontos, tá? 2 meio ponto alto para cada pontinho que eu tenho aqui, ó. Meio ponto alto, para quem não conhece, eu laço a minha agulha aqui como se fosse fazer um ponto alto, eu entro no meu trabalho, puxo e tiro os 3 de uma vez só. Laço a agulha, entro, puxo e tiro os 3 de uma vez só, tá? Então, no final dessa volta aqui, eu terei 12 meio ponto alto.
Finalizada aqui, então, a volta, agora eu vou vir aqui na segunda correntinha onde eu subi para iniciar meu trabalho e vou fechar com um baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer mais uma que vai ser minha correntinha de separação, tá? Então, 3 que vale por um ponto alto e uma de separação. Agora, eu vou vir no pezinho desse mesmo ponto aqui e vou fazer mais um ponto alto junto. Vou pular um ponto de base aqui, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Vou pular um ponto de base aqui embaixo, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto juntos no mesmo lugar, tá? E essa aqui será a minha sequência, então, até o final. Um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto. Um Vzinho, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço a mesma coisa. Essa será a minha sequência até o final, então. Terminada aqui, então, a minha volta, agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, vou vir na terceira correntinha do meu trabalho, vou fechar com um baixíssimo. E aqui, ó, eu fiz um Vzinhos aqui, tá? E no total aqui eu tenho que ter 6 Vzinhos. No total desta volta aqui, tá? Então, agora eu fechei com o baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou vir aqui dentro do meu Vzinho, vou fazer um baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. 2 pontos altos, porque as correntinhas valeram por 1. Uma correntinha de separação. E dentro do mesmo lugar, eu faço mais 2 pontos altos. Tá? 2 pontos altos. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um leque de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu vou pular direto lá pro outro Vzinho, tá? Então, eu vou trabalhar só dentro dos Vzinhos o leque. Esse espaço aqui eu deixo sem fazer. Então, eu vou dentro do próximo Vzinho aqui, faço 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos, que me forma um leque, tá? Venho dentro do próximo Vzinho, pulo esse espaço aqui, no próximo Vzinho, eu faço outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Tá? Então, para cada Vzinho desse aqui, eu faço um lequezinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. E assim eu vou seguir até o final. Então, cheguei aqui no final, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3. Vou fechar o meu ponto aqui com um baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimos até dentro desse leque aqui agora, ó. E aqui dentro do leque eu faço um baixíssimo, subo 3 correntinhas, que vale pelo meu primeiro ponto alto, e faço mais 2, para dar um total de 3, tá? Então, as correntinhas valem por 1, eu faço mais 2, tenho 3. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Pulo aqui para dentro do próximo leque, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos juntos no mesmo lugar.
tá? Então, aqui a sequência vai ser leque dentro de leque, e nessa volta aqui eu trabalho 3 pontos altos com uma correntinha de separação e 3 pontos altos, tá? Então, dentro de cada leque aqui eu tenho 6 pontos altos no total, tá? Então, vamos lá trabalhar toda essa volta, então, com esse leque triplo. Cheguei aqui no final do meu trabalho, vou fechar na terceira correntinha com um baixíssimo. Vou dar mais um nozinho aqui, mais um pontinho pra finalizar. Vou cortar este fio vermelho. E agora eu vou pegar essa pontinha aqui, esse fiozinho, vou dar um arremate nele pra ele não ficar solto aqui, né? Vou puxar ele aqui por alguns pontos, vou cortar ele, vou deixar já arrematado com o acabamento pronto. Só dar um acabamento aqui no fiozinho e já volto com vocês. Então, aqui, ó, dei o acabamento no meu fio, né? Arrematei ele, escondi lá pra dentro. Agora, eu vou vir aqui dentro de qualquer um desses leques aqui, tá? Qualquer um deles. Eu vou entrar no leque aqui e vou puxar o meu fio branco pro acabamento final, tá? Vou fechar aqui meu fio. Vou subir 3 correntinhas, que vai valer pelo meu primeiro ponto alto. 3. E vou fazer mais 7 aqui dentro desse leque, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com as correntinhas aqui, eu fico com 8 pontos. 2, 4, 6, 8, tá? 8 pontos altos. Agora, nesse intervalo aqui que eu tenho entre os leques, eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular direto dentro do próximo leque aqui e vou fazer mais 8 pontos altos aqui. Nossa Senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui no espacinho eu faço um ponto baixo, tá? E essa aqui será a minha sequência, então, no acabamento. 8 pontos altos, um ponto baixo entre os leques e dentro do leque 8 pontos baixos, 8 pontos altos. E vai ser isso até o final, então. Vamos lá fazer toda essa barrinha. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo aqui entre os leques e vou fechar aqui na terceira correntinha com um baixíssimo. E mais um nozinho, vou cortar este fio e vou rematar também, como eu fiz com o outro, esconder lá pra dentro e o vestidinho tá pronto, tá? Aqui. E o vestidinho tá prontinho. Vou só dar acabamento agora aqui pros meus fios e eu volto pra gente já começar as perninhas dela. Pra começar o pezinho, então, eu fiz aqui um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu pus 6 pontos. E agora, eu farei na segunda volta 6 aumentos, tá? Então, pra cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. No final dessa volta aqui, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Feito isso, agora aqui na terceira volta do pezinho dela, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Então, aqui finalizei a terceira volta com 18 pontos. E agora, a volta 4 e 5, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu farei 2 voltas de 18 pontos no total, tá? Então, vamos lá subir 2 voltinhas de 18 pontos. Feitas minhas 2 voltas, agora, na volta de número 6, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda esta volta. No final desta volta aqui, eu volto a ter 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer toda essa volta de um ponto e uma diminuição. Feita aqui, então, a minha volta de número 6, né? Que eu fiz um ponto e uma diminuição. Quando eu chegar aqui no meu último fio, eu vou cortar... Meu último ponto, eu cortei o meu fio e eu vou fazer a transição pra cor de pele agora, tá?
Então, vou vir aqui nos dois últimos pontinhos e vou fechar já com a cor de pele. E agora, nessa volta aqui, eu vou fazer toda ela de diminuições, tá? Então, eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho e eu farei 6 diminuições. No final, eu terei 6 pontinhos aqui no meu trabalho, tá? Então, vamos fazer toda essa volta de diminuição. Então, eu cheguei no final aqui das minhas 6 diminuições e eu vou cortar esse fio com um pedacinho razoável para depois eu fazer a emenda das perninhas e as correntinhas, tá? Então, deixei aqui mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Agora, no último ponto aqui, eu vou vir aqui no próximo, vou fechar com um baixíssimo, tá? E vou puxar esse meu fio. E vou puxar esse meu fio pra trancar ele. Agora, eu vou introduzir esse meu fiozinho aqui. Não, nem precisa. Vamos fazer direto com a agulha de crochê pra você não ter que ficar trocando de agulha. Agora, eu tenho 6 pontos aqui, tá? E eu vou vir aqui, ó, na alcinha de fora de cada pontinho desse, com a agulha de crochê mesmo, e vou passar por todas elas aqui, ó. Então, eu passo por uma, eu pego só a alcinha de fora, ó. 2, 3, 4, 5 e 6, que são 6 pontinhos, né? Esse cesto aqui tá apertadinho. Deixa eu dar uma largadinha nele aqui. E o sexto aqui, 6. Vou puxar aqui. E esqueci de dizer, não sei se eu disse pra vocês que eu já pus o enchimento aqui quando eu fiz a minha última carreira dos aumentos, das diminuições aqui, das 6 diminuições. No final, antes de fazer esse acabamento, eu já pus o enchimento, tá? Esqueci de dizer pra vocês isso. E agora aqui, ó, encerrei, eu vou entrar aqui no meu trabalho aqui, ó, por entre esses pontinhos aqui, por baixo desse anelzinho, e vou puxar, vou fechar aqui e vou subir 18 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quando eu fechei as 18 correntinhas, eu vou puxar esse fio e eu preciso que fique um pedacinho assim pra mim fazer a emenda das pernas depois, uma na outra, tá? E a perninha fica assim, ó. E eu vou fazer 2 perninhas. E daí, então, né, com as 2 perninhas prontas, eu vou unir elas, tá? Então, eu vou vir aqui com elas e vou dar um nozinho nelas, assim, até encontrar ali as correntinhas. E vou dar um nozinho nelas pra unir elas. Um nozinho bem apertadinho. Fiz 3 por garantia, ó. Elas vão ficar assim, ó. Agora, eu vou introduzir essas pontas aqui na minha agulha de tapeceiro, tá? Aqui, passei as 2 na minha agulha, vou pegar a minha peça aqui e vou entrar aqui dentro, ó, na abertura do pescocinho dela aqui, ó. E vou sair aqui em cima na cabeça, qualquer lugar. Daí, vou puxar até sentir que ela vai trancar aqui. Ó, pra ela ficar assim, ó. Trancou, agora eu vou passar aqui por mais alguns pontos. Vou voltar aqui no mesmo lugar, vou passar aqui por entre os pontos, tá? Pra esse fio ir trancando no meu enchimento aqui dentro. Agora, quando eu voltar, eu vou chegar bem aqui no anel mágico aqui em cima, ó.
E daí eu vou dar um nozinho na linha aqui pra não escapar, tá? Então, uma eu vou deixar desse lado, num ponto, e a outra eu vou passar pelo outro ponto. Pra poder dar um nó, tá? Deixa uma de um lado e a outra do outro. E eu vou fazer aqui bem no topo da cabeça esse nozinho, porque depois, com o cabelo, vai esconder, né? Por isso que eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Daqui eu vou dar um nozinho pra firmar essas pernas, né? Pra elas não ter perigo de escapar. E agora eu vou pegar esses fios aqui e vou tocar lá pra dentro. Pra dar um acabamento neles. Vou cortar. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Toco um pra cada lado, né? Pra eles ficarem bem firmes. E é só isso aqui. Ajustar bem a minha cabecinha aqui. Pra não ficar deformadinha. Aqui onde eu dei o nozinho também vou ajustar o ponto. Pra ele voltar pro lugar. Tá? E tá presa já as minhas perninhas, ó. Bem facinho, não tem dificuldade. Essa boneca é muito fácil de fazer e muito rápida também, tá? Agora, eu vou fazer os bracinhos dela. Pra fazer o bracinho dela aqui, eu fiz um anel mágico com 5 pontos nesse anel mágico, tá? Esse aqui não é com 6, é com 5. Agora, eu vou fazer um aumento pra cada pontinho desse anel mágico aqui na segunda volta. No total, eu vou ter 10 pontos neste meu trabalho, tá? Então, vamos lá fazer um aumento pra cada pontinho. Feito aqui os meus 5 aumentos, fiquei com 10 pontos. Agora, a volta número 13 e a volta número 4 vão ser de ponto sobre ponto. Então, farei 2 voltas de 10 pontos. Feitas minhas 2 voltas de 10 pontos, tá? Agora, na volta de número 5, eu vou trabalhar 5 diminuições. Então, aqui, ó. Vou trabalhar só diminuições nessa volta aqui. No final dela, eu volto a ter 5 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, finalizei, pus aqui já aqui dentro um pouquinho de enchimento, mas é muito pouquinho mesmo, e usei essa pinça aqui, de ponta fina, para poder botar um enchimento, pode ser a ponta de um palito também, tá? Agora aqui eu vou vir no próximo ponto, né, fechar com um baixíssimo, e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá no pezinho dela, tá? Na perninha. Vou cortar aqui um pouquinho, vou deixar um pouquinho também de fio, que não precisa tanto, uns 10 centímetros já tá bom. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no pezinho. Aqui eu tenho 5 pontos, então eu vou passar 5 vezes aqui só pela alcinha de fora do trabalho, tá? Então, vou vir aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou puxar para apertar, fechar bem. Vou de novo introduzir a agulha aqui por baixo do meu anel mágico, para puxar essa ponta aqui. E fechar aqui com um baixíssimo e subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou puxar aqui, vou apertar aqui, porque agora depois aqui é onde eu vou costurar no pescocinho dela, tá? E vou fazer 2 mãozinhas iguais. Então, aqui, ó, já preguei um bracinho, vou pregar o outro com vocês. Eu introduzi aqui a minha linha na agulha, tá? E o meu bracinho eu vou pregar ele aqui, exatamente assim, ó. Vou ver aqui o sentido das pernas, né, pra ele ficar no sentido das pernas, e eu vou vir aqui embaixo, na última carreirinha que eu tenho, no ponto com a corpele, é onde eu vou pregar o meu bracinho. E daí é muito simples, eu só vou passar ele aqui, ó. Não tem... Só vou pregar ele aqui, ó. Vou passando ponto pra lá e pra cá.
Não tem... Não tem muito... É bem... Não precisa passar muitas vezes também aqui, ó. Já vou passar a última vez aqui. E agora esse fio aqui, eu não vou dar nó aqui embaixo pra não ficar marcado, porque é uma peça muito pequenininha, né? Então, se eu der um nó aqui, vai ficar feio. Então, agora, quando eu voltar aqui com o meu fio, eu já vou cair direto aqui dentro do meu trabalho e vou encontrar os dois fios no mesmo lugar e vou dar um nozinho dentro do trabalho, tá? Pra pregar esse meu bracinho, tá? Então, aqui eu saí com um, agora eu vou vir com o outro pra encontrar ele aqui. E o nó eu vou dar longe ali dos bracinhos, dentro do trabalho. E não vai ter risco de soltar e eu não dou nó no trabalho, tá? Se eu der um nozinho aqui embaixo, vai ficar feio e vai aparecer, tá? Então, vamos fazer o nó separado. Encontei os dois fios dos dois bracinhos no mesmo buraquinho. Vou dar um nozinho aqui. Vou tocar este fio lá pra dentro. Pra arrematar ele. E é só isso, tá? E daí eu não preciso fazer a marcação ali embaixo na minha mini costura, tá? Eu não chega nem a ser uma costura, né? Só uma pregadinha no braço. Tá? Agora eu vou sair com os fios aqui, que essa parte aqui todo mundo já conhece, né? Vou cortar eles. Ajustar aqui pra não ficar repuxado. E tá pronto. Opa. Então, aqui tá pronta toda a nossa bonequinha. Ela fica bem... Ela é muito gracinha, ó. Tá prontinha. Agora, a gente vai pros acabamentos finais dela. Também pro cabelo, que é muito fácil a execução. E pro rostinho dela, e daí está pronta a nossa bambolina. Fofura. E agora, pra gente começar a fazer o cabelo, eu vou trabalhar com a lã. Já botei aqui minha base, que eu sempre uso pra trabalhar com a cola quente, né? Porque dá muita sujeira. E agora, vou medir aqui na cabecinha dela a circunferência da cabecinha dela pra fazer a franja, tá? Então, eu vou vir aqui, botar ali atrás e vou passar aqui toda a volta da cabecinha dela até aqui, tá? Esse daqui é a minha medida. Deixar um pouquinho mais e depois cortar as pontinhas, um meio dedinho a mais, aqui. E agora eu vou fazer 8 voltas, tá? Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou ajustar aqui meus fios para eles ficarem bem arrumadinhos, bem alinhadinhos. E vou cortar 3 pedacinhos para fazer 3 amarrações. 1, 2, 3. Agora aqui, ó, com eles bem alinhadinhos, vou deixar eles bem alinhadinhos, eu vou pegar o primeiro fiozinho e fazer a primeira amarração bem na pontinha aqui embaixo. Tá? Então, aqui eu vou dar um nozinho. Não quer dizer que vai sobrar um pouquinho, que depois a gente vai cortar pra alinhar. Então, aqui eu dou um nozinho. Agora, o meu segundo nozinho eu não vou dar no meio, eu vou dar um pouquinho antes, um pouquinho depois aqui, um pouquinho antes, né, ou depois do meio, né, dependendo do ponto de vista, porque eu quero que a franjinha fique mais de ladinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, não bem no meio, um pouquinho mais pro ladinho, tá? Então, aqui eu vou dar o terceiro nozinho. 1, 2. E agora, aqui no final, eu vou dar mais uma amarradinha. Aqui. 1. E 2. Agora, eu vou cortar essas pontinhas aqui. E esses fios aqui também. Aqui no meio também eu vou cortar os fios soltos. É bem... Esse cabelo é igual ao da fofura, tá? Só com menos quantidade, né? Na fofura a gente faz 2 franjinhas, que eu vou fazer uma só. E é muito fácil de fazer. Muito fácil, muito tranquilo.
tá? Tirar fora aqui os fios. E ficou assim a minha franjinha, tá? Agora eu vou fazer os anéisinhos pro cabelo dela. Pra fazer os anéisinhos eu vou precisar de um garfo, tá? Na fofura eu faço no meu dedo. Mas como essa boneca ela é menor que a fofura, se fizer nos dedos os anéis vão ficar muito grandes. Então eu vou fazer num garfo, tá? Daí o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro já cortar um pedacinho de fio aqui e vou deixar na espera aqui entre meio os 4 dentes do meu garfo, tá? Agora eu vou pegar a minha lã aqui e vou fazer 16 voltas nesse meu trabalho. Não precisa apertar muito, tá? Deixa eu soltar um pouco da minha lã aqui, pra eu poder fazer minhas voltas. Tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou cortar aqui. Agora, eu vou pegar esse fio que eu deixei na espera aqui, né? Embaixo aqui, já dentro do meu garfinho. E vou dar um nozinho aqui. Vou tirar do meu garfinho aqui, fazendo um topinho assim. Aqui eu vou dar um nozinho triplo, pra garantir que não solte. Aqui. Feito, daí eu vou cortar os fios que estão pendurados aqui. E ele vai ficar assim, ó. Tipo um lacinho, tá? E eu vou fazer 18 lacinhos desses aqui, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. Fazer mais um aqui junto, só pra vocês pegarem bem. Eu vou passar já aqui o fio pra espera, pra amarração. Tá? Eu já deixei ele aqui pronto pra amarrar no meio dos meus 4 dentes. Vou passar 16 vezes a minha lã aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não preciso apertar, tá? Não faço apertado. Agora, esse fio que tava na espera aqui, eu já vou passar ele aqui pra poder fazer a minha amarração. Fazer mais isso aqui com vocês, porque vocês pegam bem, ó. Aperto e já tiro do meu garfo. E vou dar um nozinho triplo aqui. É igual a gente fez os anéis da fofura, só que nos anéis da fofura eu faço no dedo, esse daqui eu faço assim. No garfinho, porque eu preciso que ele fique menor, né? Ó. Tá? Aqui. Corto aqui. Os fios todos que estão compridos, né? Soltos aqui. E tá pronto. Tá? E eu farei, então, agora 18 pecinhas dessa daqui e volto pra gente aplicar na cabecinha dela. Quando eu tiver no fim das minhas pecinhas aqui, eu já ponho a minha cola a esquentar. Então, aqui, ó, finalizei todos os meus lacinhos, né, meus pomponzinhos, agora eu vou botar a franja na cabecinha dela. Então, eu vou pegar aqui a franjinha na amarração do meio aqui, vou botar ela aqui, vou centralizar, não, botar ela um pouquinho pro lado aqui, porque a franjinha é mais de ladinho, né, e vou botar um alfinete pra marcar o lugar dela, tá? Agora, a franjinha aqui eu vou ajustar ela bem direitinho e vou passar na cabecinha dela aqui. Ó. Vou botar aqui atrás também um alfinetinho. Vou pegar o outro lado e vou juntar aqui com esse aqui. Tá? Tá colocadinha a franjinha dela, ver se ficou bem direitinho aqui. Tá bem direitinha. Agora eu vou vir com a minha cola, minha pistola de cola quente aqui. Essa parte aqui pode ser feita com a cola pano também, tá? Na fofura eu faço com a cola pano. Daí você tem que usar alfinete na cola até que ela vai secando, tá? Mas hoje eu vou fazer com a cola quente que eu quero que seque rápido, tá? Então, eu vou abrir primeiro aqui o meio. Vou dar um pinguinho de cola quente aqui. Já vou vir com a franja e já vou posicionar ela no lugarzinho dela aqui. Feito isso, agora eu vou botar aqui atrás. Tiro o alfinete. Aqui. Puxar bem pra ela ficar bem firme. E vou colocar aqui.
Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa é a única desvantagem da cola quente, né? Bobeou, faz sujeira já. E vou vir aqui. E vou prender aqui. E agora aqui, nessas partes aqui, eu vou botar um pouquinho de cola quente pra dar um acabamentinho pra não ficar feio, tá? Então, eu vou vir aqui, esperar ela esfriar um pouquinho pra mim não queimar meu dedo. Pra deixar bem firme e dar um acabamento. Porque depois, agora, eu vou colar os lacinhos aqui em cima, não vai aparecer esse acabamento. Tá? Feito aqui. Vou ajustar a franjinha dela aqui pra ficar bem direitinho. E agora eu vou começar a colar os anéisinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou começar bem aqui na emenda, tá? Bem aqui na emenda da franja dela. Vou botar um pouco de cola quente. Vou pegar um anelzinho aqui. E vou botar ele assim, com o nozinho que a gente fez pra baixo, nesse sentido assim, ó. Bem rente aqui a franjinha dela, tá? Vou segurar um pouquinho. E pronto. Tá? Bem rente a franjinha. Agora, eu vou vir aqui do lado desse aqui. Eu vou erguendo aqui as pontas pra não colar uma na outra, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui. Vou segurar até colar. Colou, já posso soltar. Aqui. É bem rente na franja mesmo. Vou vir com o outro aqui. Vou segurar posicionado. E é isso aí, tá? E eu vou fazer isso aqui por toda a borda da franja dela aqui, ó. Por toda essa volta, eu vou colando um do ladinho do outro, tá? Quando eu terminar tudo aqui, eu volto com vocês, porque antes da gente continuar aqui atrás, a gente vai fazer a instalação do chaveirinho dela, tá? Porque essa aqui vai ser um chaveirinho. Então, vamos lá, fazer toda nesse mesmo processo. Então, aqui, ó, eu terminei toda a faixa do cabelo dela, tá? E quem for fazer essa bambola aqui em chaveirinho, que é o jeito mais tradicional de fazer bambola, né? Mas sai, já coloca agora o chaveirinho agora, costura ele na cabeça antes de fechar aqui. Por quê? Tem que costurar na cabeça, não costura nas mechas, porque as mechas são coladas, elas podem descolar. Então, ó, eu colei aqui o meu chaveirinho antes de eu continuar colando, ó. Tá? Essa daqui vai ser um chaveiro, tá? As outras bambolinhas, umas vão ser porta-lápis e outras vão ser porta-recadinho, tá? Nem todas eu farei chaveiro. Tá? Então, aqui, ó. Agora eu vou continuar colando aqui do mesmo jeito, tá? Do ladinho do chaveirinho. Eu vou puxar meu chaveirinho aqui pra frente, né? Pra ele não me atrapalhar. E vou dar sequência aqui agora, tá? Agora eu vou vir aqui, vou afastar aqui essas aqui, né? Vou seguir aqui do topo da cabeça. E agora aqui eu só vou fechar, colando eles assim, continuar colando os meus cabelinhos no mesmo sentido até fechar todo o meu coquinho aqui. Faço agora esse círculo, depois aqui, mais um, até fechar tudo, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, depois que tiver todo fechadinho, eu venho mostrar pra vocês, porque aqui agora é só colagem no mesmo processo. Só voltei pra dizer que a gente tem que fazer o chaveiro nessa altura aqui, tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, terminei ela, o cabelinho dela tá todo coladinho, tá todo certinho. Preenchi toda a cabecinha e aqui já com o meu chaveirinho pendurado, tá? Agora, eu vou botar bem aqui na emenda da franjinha dela, eu vou botar uma florzinha pra dar um enfeitezinho, que nem a gente faz lá na fofurinha, ó. Só pra enfeitar ela,
tá? Daí eu vou também botar com a cola quente, já que eu já tô com ela aqui, né? Já tá quente. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui. Deixa eu erguer o cabelinho dela pra não pegar no cabelo. Vou pegar aqui meu... E vou colar. Pronto. E ela ficou assim. Tá? Agora vamos pros últimos detalhes, que é o bordadinho no rosto dela, pra finalizar nossa bambolinha. Aqui, ó, já colhei os olhinhos dela, né? Porque os olhinhos é tranquilo. Botei um pinguinho de cola, pano, ou eu usei essa cola jeans aqui, que ela cola mais rápido. E posicionei eles aqui, uma, duas, três carreirinhas pra baixo da franjinha. Não é difícil de posicionar, porque como ela tá pronta já e o olhinho é colado, é fácil de acertar. Agora o narizinho eu vou fazer aqui, ó, uma carreirinha pra baixo dos olhinhos dela, tá? Eu vou entrar com o meu fio aqui na lateral. E aquele processo do nariz bem simples, que a gente já fez algumas vezes, tá? Eu só vou passar o meu fio de lá pra cá umas duas vezes. Umas duas ou três vezes aqui, ó. É só isso aqui. Não tem, ó, muito mistério. Aqui. E desse mesmo jeito que eu vou fazer aqui o narizinho dela, duas carreirinhas pra baixo eu vou fazer a boquinha, tá? Com a cor vermelha. Ó. Puxo dos dois lados pra ficar alinhadinho. E aqui já vou pra última voltinha. E já vou perder esse fio aqui pra poder cortar ele. Bem simples. Ela é uma boneca assim que tudo nela é muito simples. Não tem... E ela é uma gracinha. Vou ajustar bem dos dois ladinhos aqui. Vou cortar o fiozinho aqui agora. E vou fazer o mesmo processo pra boquinha dela, tá? Então, agora eu venho aqui com a cor vermelha, duas carreirinhas pra baixo e vou fazer a boquinha do mesmo jeito. Agora, com um fiozinho bem fininho preto aqui, esses fios de costura mesmo, tá? Eu dei um nozinho aqui na ponta dele. Eu vou fazer uma sobrancelha bem pequenininha nela aqui, só pra dar um detalhezinho no rostinho dela. Quem não quiser fazer a sobrancelha, não precisa, tá? Sobrancelha é opcional. Eu sempre gosto de fazer pra não... Então, eu vou entrar aqui com o meu fio em qualquer lugar aqui, como sempre. E vou sair aqui em cima do olhinho dela. Mais de ladinho aqui. Deixa eu acertar bem o lugar aqui. Puxar ali pra trancar meu nozinho lá dentro. E eu só vou vir aqui uma carreirinha pra baixo aqui. E vou voltar aqui. No mesmo lugar. Aqui. Fazer de novo aqui e já vou cair lá do outro lado pra passar do outro lado. E é só isso aqui. Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou cortar meu fiozinho e já volto. Então, aqui, ó, finalizadinha. Agora fazer o último detalhezinho, fazer um blush no rostinho dela. Pegar um pincelzinho aqui do Macerda Macia. Vou fazer um blushzinho nela aqui pra dar uma coradinha nela. E tá prontinha a nossa fofurinha versão bambola. Ó. Uma boa coradinha no rostinho dela, pra ela ficar com uma carinha saudável. Tá? E que nem eu falei, essa boneca ela é uma bonequinha que nem igual a fofura, muito versátil, tá? Ela pode ser chaveiro, pode ser porta-lápis, como eu falei que eu vou fazer, porta-recadinho. Se você quer, pode fazer ela como imã de geladeira, daí antes de fechar a cabeça, você coloca o imã dentro da cabeça dela, tá?
Ela é muito, muito, muito versátil. Tá? E tá prontinha aqui, essa daqui é um chaveirinho, tá? Então agora eu vou botar todas aqui juntinhas pra vocês verem e já volto com vocês. Então tá aqui, ó, pessoal, as minhas bâmbulas, tá? É uma peça, assim, de custo baixo. O total pra cada bâmbula dessa que eu fiz aqui, eu gastei R$4,20 em cada bonequinha, tá? Chutando assim, né, por alto. Tempo de execução de cada uma delas de aproximadamente 1h30. Dependendo do seu ritmo, 1h20, 1h30, vamos chutar aí 1h30, né, de trabalho. Essas 4 bâmbulas aqui eu fiz em uma tarde, tá? Então, ela é muito rápida, muito fácil de fazer. É uma versão bâmbula da boneca Fofura, que é o xodózinho do canal, né? Tem mais de 300 mil acessos a Fofura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilha aí com a sua amiga crocheteira. Divulga aí o canal nas suas redes sociais, ajuda a gente a divulgar o canal, a crescer cada vez mais. Agradeço a todos pelo carinho, pelos inscritos. Beijos, pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo.